queria, nessa manhã, dar continuidade à ministração que nós iniciamos no domingo passado. E baseado no livro do profeta Isaías, do capítulo 1, a partir do versículo 10 ao 17, e nós estamos meditando sobre o culto que Deus tem saudade, o culto que agrada a Deus. Como deve ser esse culto? Eu queria ler então a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Esse texto ele foi escrito pelo profeta Isaías. Isaías viveu no Reino do Sul. Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, após a morte de Salomão. E Isaías estava aqui vivendo no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Israel estava passando por um período muito difícil, muito conturbado. E eu acho interessante a semelhança que existe com o Brasil hoje. Se não vejamos, Israel estava debaixo de uma ameaça de uma invasão pelo Império Assírio. E o país estava, então, correndo o risco de deixar de existir enquanto nação. Esse risco, com certeza, nós não estamos vivendo, nós não estamos debaixo de nenhuma ameaça estrangeira. As ameaças que nós temos hoje, elas são mais internas do que propriamente externas, mas havia internamente em Israel algumas coisas que estavam acontecendo que são muito semelhantes ao que acontece conosco nos nossos dias. Por exemplo, os sacerdotes, os profetas, a classe religiosa vivia enganando o povo. A sociedade estava dominada por bandidos, por assaltantes, por assassinos. Os governantes, por sua vez, eles oprimiam o povo, saqueavam o povo com pesados impostos, com uma carga muito grande em cima do produtor, do trabalhador. As pessoas ricas, porque sempre há numa sociedade os ricos e os pobres, os ricos simplesmente ostentavam suas riquezas e só pensavam em cada vez mais acumular, que isso é bem característico de quem ama e de quem idolatra o dinheiro. Já a classe mais fragilizada, composta pelos pobres, pelos órfãos e as viúvas, que não tinham um sistema de proteção social, não tinham um sistema de saúde, de previdência como nós temos, então
era uma sociedade basicamente agrícola, então não tinha esse sistema de proteção social que nós temos. Então, a própria condição deles, por serem órfãos, por serem viúvas e pobres, faziam com que eles vivessem à margem, humilhados, e por ser a classe dominante, os governantes tão inacessíveis, eles viviam então num estado de completo abandono. Se voltasse para aqueles responsáveis por julgar, eles não julgavam com justiça, eles julgavam de forma injusta, porque os juízes da época, eles se corromperam, eles não julgavam por aquilo que é o direito correto, mas por aquilo que se pagava, por aquilo que se dava a eles. Então, a corrupção era algo que já havia tomado de conta da sociedade. E eles viviam numa situação tão deprimente que o senso de juízo, de valor, estava totalmente afetado, em que as pessoas já tinham dificuldade de discernir entre o bem e o mal. Então, qualquer semelhança com o nosso país hoje não é mera coincidência. Havia esse estado de total afastamento de Deus, dos valores de Deus, daquilo que o Senhor quer na sua palavra. E Isaías é um profeta que Deus resolve usar nesse tempo. Então Deus chama Isaías e dá a Isaías essa mensagem para o povo, que o Senhor estava cansado do ajuntamento deles. O Senhor já não suportava mais quando eles vinham para cultuar. O culto deles havia se tornado desagradável a Deus. Então nós começamos, com base no texto, nós começamos a analisar sobre as características de um culto que agrada a Deus. E por que eu resolvi analisar esse texto e compartilhar com você? Porque eu tenho visto várias pessoas dizendo que estão com saudade dos cultos, dos ajuntamentos, de estarmos reunidos corporativamente para adorarmos ao Senhor, porque estão com saudade da igreja. E isso me levou a perguntar: ok, estamos com saudade da igreja, dos cultos, mas e Deus, que é o objeto do nosso culto, que é aquele a quem nós direcionamos o nosso culto? Será se Deus está sentindo falta do nosso ajuntamento, desde quando nós nos isolamos, entramos nesse decreto do governo de isolamento social? Será se Deus sente falta do nosso ajuntamento? E nós começamos a meditar na semana passada, e nós falamos sobre algumas características de um culto que Deus tem saudade, que Deus tem prazer em estar, Deus tem prazer em receber. E nós falamos no domingo passado 3 características, e eu vou só revisar rapidamente para a gente pegar o fio da meada. Primeiro é o culto que Deus tem saudade, é um culto sincero, em que nós estamos ali com um coração sincero diante de Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade, com todo o nosso ser. A segunda característica de um culto que Deus tem saudade, eu chamei de um culto envolvente. Envolvente por quê? Porque é um culto que envolve todo o nosso ser, em que nós estamos presentes naquele ambiente de culto, não apenas de corpo, não apenas fisicamente, porque você pode estar no ajuntamento religioso, estar ali fisicamente e estar com a cabeça em outro local, em outra coisa. Então você não se envolve, você não se entrega, você não cultua a Deus de fato. E Deus não tem prazer num culto que não seja envolvente, que não envolva você por inteiro, em corpo, alma e espírito. E a terceira característica do culto que nós falamos
que Deus tem saudade, que Deus espera receber. No domingo passado nós falamos, é um culto coerente, um culto em que a minha vida expresse aquilo que eu vivo, ou seja, que eu não estou ali apenas cumprindo um ritual, eu não estou ali apenas uma forma, batendo ponto, cumprindo um dever religioso que a minha consciência me acusa se eu não fizer. Então é um culto, dessa forma não é um culto coerente, porque ele não está casado a minha vida com a minha devoção. Um culto coerente é um culto em que eu vivo aquilo que eu creio. É um culto onde a palavra de Deus é a minha regra de fé e de prática durante a semana. Eu vivo com Deus durante toda a minha semana. E quando eu vou a domingo, ao templo, no ajuntamento com as demais pessoas, eu vou ali apenas celebrar a minha vida que eu já cultivo com Deus na semana. Daí a coerência. Eu tenho coerência. Eu não apenas tiro um dia na semana para me voltar para Deus, mas Deus faz parte da minha vida diariamente, cotidianamente. Então hoje eu quero agora dar continuidade e falar sobre outras características de um culto que agrada a Deus, que Deus tem saudade. Deus tem saudade de um culto dinâmico. Olha o que é que o texto diz em Isaías 1,15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus deixou bem claro aqui que Ele não ouviria as orações que estivessem sendo dirigidas a Ele naquele culto. Deus deixou claro aqui que as pessoas que estivessem prestando culto a Ele naquela condição, elas estariam ali em vão. Que Deus ele não se daria o trabalho de se mover, de agir em resposta. Então, quando eu falo de um culto dinâmico, é que Deus espera de nós um culto que seja capaz de atrair a sua presença, que seja capaz de tocar o seu coração. Um culto em que faça com que o céu se mova, que o céu não fique indiferente àquele culto, que não fique indiferente àquela reunião, mas ao contrário, o céu possa se mover, se abrir os céus em resposta àquele culto. Por isso dele ser dinâmico, porque é um culto que mexe com o coração de Deus, não é um culto morto, não é um culto sem expressão, não é um culto sem vida, mas é um culto em que você abre seu coração e você direciona a sua adoração, você direciona a sua oração a Deus, e Deus ele se move, Deus ele se organiza, ele se mexe no sentido de vir ao seu encontro, e aí sim tem uma verdadeira comunhão, porque há um movimento da sua parte em direção a Deus, e há um movimento de Deus em direção a você. Então há uma dinâmica, há um dinamismo, há um encontro entre aquilo que você expressa para Deus e aquilo que Deus retorna para você. Deus espera um culto dinâmico. Alguém já disse o seguinte: Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade das expressões, mas à honestidade e à devoção do coração. A chave da porta, a chave abre a porta não porque a chave é dourada, mas porque ela se encaixa na fechadura. Ou seja, Deus não está preocupado com as palavras bonitas que você possa falar. Deus não está preocupado com as expressões que você possa ter, com o seu palavreado, com o seu floreado. Deus está, sim, buscando a sinceridade do seu coração. E eu achei interessante esse pensamento que eu li
que Deus ele não se deixa levar pelas expressões, e a pessoa usou uma ilustração muito interessante, quando ela diz que uma chave, ela abre uma porta não porque a chave seja de ouro, dourada, bonita, mas simplesmente porque ela se encaixa no segredo. Às vezes uma chave pode ser feia, cheia de maresia, não ter beleza nenhuma, mas se ela tem o segredo correto, se ela se encaixa no local, ela vai cumprir a sua função, ela vai abrir aquela fechadura e a porta vai se abrir. O que é que eu quero dizer para você? Que o que abre os céus, que o que move o coração de Deus, não são as nossas expressões bonitas, não é a nossa pompa, não é a pompa da nossa reunião, mas é simplesmente um coração quebrantado e contrito, porque a palavra de Deus diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então a chave para alcançar o coração de Deus é você se quebrantar, é você reconhecer-se necessitado de Deus, reconhecer-se carente de Deus, e você se voltar para Ele em humildade e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, Tu és a fonte da minha vida. Senhor, em Ti estão os meus recursos. Eu dependo de Ti, eu careço de Ti. Eu não tenho nada em mim mesmo para que Tu possas querer, que eu possa Te dar, porque Tu já tens tudo. E eu quero simplesmente, Senhor, reconhecer que Tu és tudo na minha vida e eu não sou nada. É você se voltar para o Senhor, e aí vai haver esse dinamismo. Deus se levanta do trono e vem ao seu encontro. No Salmo 51, no versículo 17, o salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É um coração quebrantado que faz o nosso culto ser dinâmico, em que há uma interação entre nós e Deus. É o fato de nós sermos sinceros, de sermos quebrantados, de sermos contritos diante do Senhor. Isso Deus não despreza. Deus é capaz de se levantar do seu trono e vir ao meu e ao seu encontro. E haverá um dinamismo aí, um encontro de corações. F.B. Meyer, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: creio que se há uma coisa que fere o coração do mestre com uma dor indizível, esta não é a iniquidade do mundo, mas a indiferença da igreja. O mundo já está mesmo voltado contra Deus, já está indiferente a Deus. As pessoas que não vivem com Deus, que vivem como se Deus não existisse, elas já estão naturalmente vivendo as suas vidas à parte do conselho de Deus. Agora, quando nós que somos igreja, que dizemos que amamos o Senhor, que servimos a Ele, que queremos viver para Ele, e nós vivemos indiferentes a Ele, e nós vivemos de forma totalmente incoerente com a nossa fé, isso é que fere, isso é que desagrada o coração de Deus. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, qual é o conselho que eu dou para você, para que haja um dinamismo no seu culto, para que verdadeiramente você possa ir para aquele local, cultuar a Deus, ou então na sua casa, você cultuar a Deus e fazer com que o coração de Deus seja alcançado. O segredo está lá em Jeremias 29:13, quando o Senhor diz: ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. E aí o que é que ele diz que vai fazer em resposta? Versículo 14: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você quer encontrar a Deus, você quer ter comunhão com Deus, você quer experimentar uma vida com Deus, então busque a Ele de coração, porque quando você o fizer isso, a Bíblia diz que Ele vai se deixar. Deus não vai brincar de esconde-esconde, de pega-pega com você. Deus vai se deixar achar com você, e diz que Ele vai mudar a sua sorte. Então eu quero lhe incentivar
a dar a Deus um culto que seja verdadeiramente dinâmico, em que você alcance o coração de Deus com a sua devoção e que Deus se deixe alcançar por você. James Graham, ele fala que promoção, publicidade, personalidade, política, popularidade e até prosperidade nós temos em abundância. Mas existe uma grande escassez de homens e mulheres cheios do poder de Deus, com um profundo amor pelo Salvador, com uma dedicação incondicional a Ele e uma completa indiferença pelo seu próprio bem-estar pessoal. O que é que ele está querendo dizer com isso? É que nós vivemos numa época em que nos nossos cultos mesmo, nós temos promoção, nós temos publicidade, nós temos ajuntamento para ouvir os pregadores famosos ou os cantores famosos. No nosso ajuntamento tem muitas vezes todos esses ingredientes. Existe o culto show, o culto encontro, em que as pessoas vão lá para se encontrar, em que as pessoas vão lá para assistir um show, um espetáculo. Nós vivemos na era dos espetáculos e isso tem inclusive entrado dentro da igreja. Mas o que existe de fato muitas vezes é uma carência de pessoas que estão ali para buscar o poder e a presença de Deus, em que estejam ali expressando um amor incondicional a Deus, em que o seu único desejo é ver o Senhor, como dizia o cântico que cantamos há pouco: as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só para te ver. Senhor, eu estou aqui porque eu quero, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Senhor, eu estou aqui porque eu Te amo, o meu culto é a expressão da minha vida. Existe um cântico que diz assim: o meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que professam o Teu nome. Que o nosso louvor seja fruto do nosso amor, não simplesmente uma música para agradar os nossos corações, para nos enternecer, não, mas que o nosso louvor seja voltado para o Senhor, para honrar, para glorificar o Seu nome, dar a Ele a glória que é devida ao Seu nome. Portanto, meu querido, eu quero lhe dizer, se o culto que você está prestando, ele não ecoa no céu, ele não encontra eco no céu, ele não reverbera no céu, é hora de você repensar o seu culto e de ver onde está o erro, pois certamente o erro não está em Deus, mas está em você. Se o seu culto não é dinâmico, se Deus não se move em resposta ao seu culto, eu quero lhe dizer que você precisa rever este culto, porque ele não está alcançando o coração de Deus. E o Senhor, Ele diz: quando me buscar de coração, eu me deixarei achar por vós. Em segundo lugar, um culto que Deus tem saudade é um culto transformador. No versículo 16 do capítulo 1 de Isaías, o texto diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Ou seja, Deus esperava uma mudança na vida do povo que estava cultuando a Ele. Que essas pessoas que estavam cultuando a Deus parassem de fazer o mal e procurassem fazer aquilo que é justo e aquilo que é bom. Em outras palavras, Deus esperava que houvesse das pessoas uma vontade de aprender os seus mandamentos e de obedecer à sua lei. Um culto que fosse capaz de transformar a vida. As pessoas deveriam deixar as cerimônias, os ritos e voltar para o básico da espiritualidade. E o que é o básico da espiritualidade, pastor? O básico da espiritualidade é arrependimento. O básico da espiritualidade é confissão de pecados. O básico da espiritualidade é transformação de vida, de caráter.
Deus espera e Deus tem saudade de um culto que seja transformador, em que a minha vida mude e não que continue a mesma. O meu caráter seja transformado, os meus pecados sejam perdoados, que haja arrependimento na minha vida. Arrependimento é mudança de direção, é você ir numa direção, você saber que você está vivendo a sua vida de um jeito que não agrada a Deus, de um jeito que não tem alcançado o coração de Deus. Ao contrário, você tem sido indiferente ao longo dos anos, você tem sido indiferente àquilo que Deus quer. Você não conhece a palavra de Deus, você não conhece os mandamentos de Deus, você não tirou tempo para poder ler a palavra, para poder conhecer a Deus. Como é que você quer agradar a Deus se você nem conhece o coração de Deus? Quando a gente quer agradar uma pessoa, dar um presente, a gente procura saber o gosto da pessoa, para que a gente possa dar o presente certo e agradar o coração da pessoa. Se nós queremos agradar a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ali está a vontade de Deus. Então, se eu tenho um culto a Deus, se eu presto um culto a Deus, mas que esse culto não me transforma, se esse culto não me muda a minha vida, então Deus não tem prazer nesse culto. A W. Tozer, um grande autor cristão do século XX, ele diz que a complacência é inimiga mortal do progresso espiritual. A complacência, a indolência, o comodismo, o conforto, a preguiça, é inimiga do progresso espiritual. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você tem preguiça das práticas devocionais, se você não tem prazer, se você se sente incomodado, eu quero lhe dizer que você não vai crescer, você não vai progredir, e você vai ficar sempre marcando passo, e você não vai conhecer ao Senhor. E a Bíblia diz o que? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A transformação, ela vem quando você vive com Deus, quando você se volta para Deus, quando você diariamente, você se deixa trabalhar pelo Espírito Santo. Agora, se Ele não tem acesso à sua vida, se você não procura saber o que agrada o coração de Deus por meio da palavra de Deus, como é que você vai se arrepender? Como é que você vai se voltar para Deus? Você vai ficar perdido, você vai saber o que é. Eu queria tanto a Deus, mas eu não sei o que fazer. Então, volte-se para a palavra dele. Porque ali há a instrução, ali há vida, ali você vai conhecer o coração de Deus. E Deus vai transformar o seu coração. O pensamento anônimo que diz assim: uma lei universal da vida cristã é que quanto mais maduro um homem se torna, mais sensível ao pecado ele fica. Quanto mais eu amadureço, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais sensível ao pecado eu me torno e mais eu me afasto do pecado, porque eu quero me aproximar de Deus e o pecado me afasta de Deus. Então eu quero lhe dizer, meu querido, que com relação à Bíblia Sagrada, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Uma pessoa que está vivendo em pecado e que não quer se arrepender e que não quer abandonar, a primeira coisa que ela faz é deixar de ler a Bíblia. Ela deixa de procurar a instrução, porque ela vai ser confrontada, porque ela vai ser chamada a atenção. Deus vai mostrar onde está o pecado, o erro dela, e ela, como não quer ser confrontada, ela pega e deixa a leitura da palavra, deixa as práticas devocionais de lado. E aí não há transformação, e aí não há mudança de vida. O fato é que antes dessa pandemia, nós podemos dizer que haviam igrejas que se encontravam tão afastadas de Deus, que se o Espírito Santo se afastasse dessas igrejas, elas nem iriam perceber isso durante muito tempo.
Por quê? Porque elas já sabem fazer tudo. Elas já sabem, já tem um culto. Elas já sabem organizar uma reunião. E simplesmente fazem aquilo mecanicamente. E o Espírito Santo nem se dá o trabalho de estar ali. Que depois dessa pandemia, quando nós voltarmos a nos reunir corporativamente, você possa voltar o seu coração inteiramente para Deus, para dar a Ele um culto, em que você se entrega a Ele e deixa Ele transformar a tua vida. Se o culto que você está prestando a Deus, ele não está transformando a sua vida, é hora de repensar este culto. Por quê, pastor? Porque de acordo com o Salmo 115:8 e também no pensamento do Harvey Amernan, ele diz o seguinte: o que adoramos determina aquilo em que nos transformamos. Se eu adoro a Deus, eu vou me transformar e vou me tornar mais parecido com Ele. Agora, se eu amo e adoro o pecado, eu vou ficar cada vez mais envolvido pelo pecado. O que é que você tem adorado? Você quer tirar a dúvida? Olhe como é que está a sua vida. Em que é que você está se transformando? Como é que está a sua vida, o seu caráter? Como é que está você como uma pessoa? Você como cristão? Você está cada dia mais amando ao Senhor? Você está cada dia mais parecido com Cristo? Você está cada dia mais desejando fazer a vontade de Deus, estar perto de Deus, estar junto de Deus? Ou você está indiferente? Ou você passa um dia sem se voltar para o Senhor? Você vive a sua vida envolto no seu trabalho, envolto nas suas atividades, e simplesmente Deus não entra na equação, Deus não entra na agenda, Deus não faz parte dos seus planos. Em que você está se transformando? Olhe para a sua vida hoje e olhe para a sua vida há um ano atrás. Em que você melhorou? O que mudou? Em que você se transformou enquanto cristão, enquanto pessoa? A melhor comparação que você pode fazer é com você mesmo, não com os outros, porque os outros são diferentes, cada um de nós é diferente. Compare-se com você mesmo. Como eu estou hoje, como eu estava ontem. Aí você pode estabelecer um propósito, dizer amanhã eu quero estar assim, daqui a um ano eu quero estar assim, e mudar a sua vida, mudar a sua rotina, mudar as suas atitudes, para que a sua vida se transforme. Alguém já disse que loucura é você fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida, transformar o seu caráter, para que verdadeiramente o seu culto seja agradável a Ele. E por último, por fim, um culto que Deus tem saudade e que Deus está com desejo de ver e de receber, que agrade o seu coração, é um culto inteligente, é um culto racional. No versículo 18 do capítulo 1 de Isaías, o texto diz: vinde então, arguí-me, razoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus quer um culto inteligente, Deus quer um relacionamento inteligente conosco. Deus deu aqui ao povo duas opções, a esse povo que estava vivendo em rebeldia. Quais foram as opções? Primeiro, eles poderiam comer o melhor da terra, participar de todas as coisas, ou seja, podiam viver em meio à prosperidade e à bênção do Senhor.
se obedecessem aos mandamentos, se fossem inteligentes o suficiente para andar nos caminhos do Senhor. Ou eles poderiam dar as costas para Deus, viver a vida do jeito que continuavam a viver, em rebeldia, e serem invadidos pela Assíria, serem entregues a um povo estrangeiro, levados cativos para uma terra distante, longe da sua terra e dos seus familiares. Deus deu a opção, Deus disse: olha, vinde, razoemos, pensemos, raciocinemos. Eu estou dando a vocês duas opções. O que você quer? Seja inteligente. Apesar, irmãos, do nosso relacionamento com Deus, ele ser um relacionamento estabelecido por meio da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Apesar do meu relacionamento com Deus ser estabelecido pela fé, e que o cristão vive pela fé, não significa que eu, pelo fato de viver pela fé, preciso abrir mão da minha inteligência, da minha racionalidade e do meu bom senso. Olha o que é que Paulo fala sobre o culto a Deus. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto inteligente. Ou seja, apresente a você mesmo como sacrifício. No Antigo Testamento o povo sacrificava os animais, e o Senhor disse: eu já estou cansado do sacrifício de vocês, porque esse sacrifício de vocês não expressa o coração de vocês. E quando Cristo veio, morreu na cruz, ele aboliu o sistema de sacrifício, porque Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. O sacrifício ele tinha o objetivo de apagar pecados, perdoar pecados. Então, quando Cristo morre na cruz por nós, foi para perdoar os nossos pecados. Então agora não há mais necessidade de sacrifícios, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. E que eu preciso agora é colocar a minha fé nele, na pessoa dele, para receber a justiça dele e ser perdoado dos meus pecados. Então veja bem, Paulo está dizendo: olha, o sacrifício do Antigo Testamento eram os animais, mas agora que Cristo foi o sacrifício perfeito, o que eu preciso oferecer a Deus não é mais um animal, mas é oferecer a minha vida, o sacrifício vivo. Não é um animal morto, o sacrifício vivo, que eu estou aqui, levanto as mãos, canto, adoro, falo, me expresso. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto inteligente, esse é o culto racional. Então, o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja a que quando a igreja se ajuntar, há necessidade de que naquele ajuntamento haja entendimento, haja compreensão do que está sendo feito, para que possa haver edificação daqueles que estão participando. Ou seja, um culto que agrada a Deus é um culto inteligente, um culto em que envolve a minha fé, mas envolve também o meu raciocínio, que envolve também o meu entendimento, porque é por meio do entendimento que há edificação, a construção, a renovação, a mudança, a transformação de caráter. Isso passa pelo meu entendimento. Olhe o que foi que aconteceu na igreja de Corinto. As pessoas se ajuntavam no culto, e a igreja de Corinto foi uma igreja que se notabilizou pelos dons espirituais, dom de profecia, dom de línguas, falar em línguas estranhas, não inteligíveis ao entendimento humano. E quando eles se ajuntavam, não havia uma organização, o culto ficava meio bagunçado. Um falava língua,
o outro profetizava, e não havia ninguém muitas vezes para interpretar a língua, para discernir a profecia, de forma que as pessoas ficavam sem entender, iam para o culto e saíam do culto e muitos se edificavam a si mesmo por meio das línguas, porque a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas não tinham edificação comunitária. E as pessoas que eram estranhas à fé, que estavam ali sendo convidadas, ficavam sem entender aquele movimento todo. E Paulo então ele escreve a carta de Coríntios, aos Coríntios, e ele instrui a igreja a como deve ser o culto. Ele diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 5, Paulo diz assim: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, língua estranha, o dom espiritual do falar em língua, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Paulo dizia, olha, quando uma pessoa profetiza, ela profetiza falando na língua materna, e as pessoas que estão ouvindo a profecia, elas são edificadas. Agora, se você só fala em língua, você edifica você mesmo, mas a pessoa que está ali escutando não é edificada. E ela só é edificada se houver alguém que interprete aquela língua, que interprete aquela mensagem. E Paulo continua, versículo 12: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Paulo está dizendo, olha, progrida nos dons com um único objetivo, não de ficar famoso, não de aparecer, não de se mostrar o super espiritual, mas que o exercício daquele dom na sua vida faça, promova a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo está dizendo, eu não vou chegar no culto e ficar só falando em línguas, em línguas, em línguas. Não, eu vou orar no meu espírito em língua, mas eu vou também orar com a minha mente. Eu vou cantar no espírito, mas eu vou também cantar com a minha mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Se eu orar em espírito, como é que a pessoa vai dizer amém depois concordando, se ela não entendeu nada? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Contudo, Paulo fala, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Versículo 23. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto ou um incrédulo, não dirão porventura que estás louco? O camarada chega no culto, todo mundo falando em línguas, e ele olha e não entende nada e diz, esse pessoal está doido, estão tudo loucos. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, para resolver essa situação? Quando vos reunis, um tem salmo, um outro tem doutrina, estudo, ou seja, um tem cântico, o outro tem estudo, este traz revelação, o outro fala em línguas, ainda o outro interpreta a língua, mas que tudo seja feito para edificação. Então veja bem, eu tenho que prestar a Deus um culto inteligente, em que haja espaço para a manifestação dos dons espirituais, como falar em línguas, ou a interpretação de línguas, a profecia,
Porque todos esses dons, o exercício de todos os dons, ele tem um objetivo único. Qual é? Trazer glória para o nome do Senhor e trazer a edificação da igreja, trazer crescimento da igreja, trazer compreensão da igreja. Então, um culto inteligente é um culto em que eu vou e sou edificado. É um culto em que eu saio dali dizendo: Deus falou comigo, eu estou saindo daqui amando mais o Senhor, eu estou saindo daqui com mais desejo de servir ao Senhor. Esse é o culto racional, esse é o culto inteligente, em que eu me ofereço a Deus e Deus ministra a mim e eu saio dali com mais força, com mais ânimo, com mais vigor espiritual, com mais energia para continuar servindo ao Senhor. No Antigo Testamento, inclusive nesse texto que nós lemos, o próprio Deus argumenta com o povo, chamando o povo à racionalidade, chamando o povo às questões espirituais serem vividas com entendimento. Olha o que aqui o Senhor diz lá em Ezequiel 33:11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus está usando de lógica, pedindo ao povo que raciocine. Gente, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer em mandar e em condenar ninguém ao inferno, mas para que isso não aconteça, aliás, você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa se arrepender do seu mau caminho. E Deus diz: por que havereis de morrer? Use a lógica, raciocine. Não vá por esse caminho de morte, entre no caminho de vida. Por que você vai sofrer? Por que você vai dar murro em ponta de faca? E ele disse em Joel 2,13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Deus está dizendo: olha, não adianta você chegar aqui no culto, rasgar as vestes, porque no Antigo Testamento o rasgar as vestes era sinal de protesto, de arrependimento, de mudança. A pessoa rasgava as vestes: Senhor, estou indignado comigo mesmo, se jogava no pó e na cinza, como sinal de arrependimento. Deus disse: olha, meu filho, eu quero que você rasgue, não é a sua veste não, eu quero que você rasgue o seu coração. Porque rasgar a veste é muito fácil, você pode teatralizar. Rasgue o seu coração, se arrependa, mude de vida. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: a responsabilidade moral de cada um perante Deus demanda uma resposta nossa em relação a Deus. E essa nossa resposta em relação a Deus, ela vai condicionar os resultados. A forma como eu vou responder a Deus vai direcionar, vai dizer qual vai ser o resultado da minha vida. Nós somos seres morais, nós tomamos decisões morais dia após dia. E isso tudo está sendo visto diante de Deus. E um dia eu e você haveremos de prestar contas, comparecer. Portanto, o fato de sermos seres morais exige de nós responsabilidade, porque depois haveremos de prestar contas. Olha o que aqui o Senhor diz para o seu povo, quando Deus tirou o povo do Egito e vai colocar o povo lá na terra prometida, dá aquela terra a eles que mana leite e mel, para eles se estabelecerem depois de 400 anos de
escravidão no Egito, Deus os leva para uma terra boa e dá a eles um local para viver, livre da escravidão. E Deus diz o seguinte: olha, lá onde vocês vão viver nessa terra, vocês vão ter oportunidade. Vocês vão poder ter duas atitudes diferentes. Existe um caminho de bênção e existe também um caminho de maldição. Existe um caminho de vida e existe um caminho de morte. E vocês vão escolher entre esses dois caminhos. E o Senhor já avisa: se vocês andarem pelo caminho da bênção, da vida, vocês vão habitar nessa terra. Ninguém vai tirar vocês de lá. Agora, se vocês andarem por um caminho de morte, de maldição, de idolatria, vocês vão perder o direito de morar nessa terra. Veja o que aqui o Senhor diz lá aqui em Deuteronômio 11:26 para eles: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então Deus diz: olha, use a inteligência, use o seu raciocínio e faça suas decisões. O que é isso? É um culto racional, é um culto inteligente, é um relacionamento inteligente. Olha o que é que o Senhor continua dizendo para eles em Deuteronômio 30:19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus está dizendo: olha, seja inteligente. Escolhe a vida para que você viva e os seus também, a sua descendência. Como? Viva como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois isso depende da tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, Deus espera que nós sejamos inteligentes e racionais, que nós tenhamos sensibilidade para reconhecer o tempo do seu agir, para reconhecer as oportunidades que Ele nos dá de nos arrependermos, de mudarmos de vida. Hoje você está ouvindo aqui a palavra do Senhor. Esse é um tempo de oportunidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos duas possibilidades. Nós podemos dar ouvido a ela ou nós podemos rejeitá-la. Você vai usar a sua inteligência, você vai usar o seu raciocínio, a sua racionalidade para você decidir o caminho que você quer trilhar nessa vida, sabendo que caminho de vida produz bênção, caminho de morte produz maldição. Então você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Deus está lhe chamando a usar a sua inteligência. Olha o que o Senhor diz aqui em Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criais em vós um coração novo, um espírito novo. Porque, pois, morrerias? Deus está dizendo: cara, acorda. Por que tu precisa morrer? Para que tu quer escolher um caminho de morte? Para te levar para a destruição? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Se converta, converta seu coração ao Senhor, para que você receba vida. Seja inteligente, dê um culto racional, não fique repetindo ladainhas, não fique simplesmente com orações pré-programadas, com orações decoradas, que não expressem nada do teu coração.
que não quer dizer nada. Abra seu coração, volte-se para Deus, diga: Deus, eu quero dar a Ti um culto inteligente, eu sou uma pessoa inteligente, eu estou aqui com o meu raciocínio, eu quero cultuar a Ti, eu quero tocar o Teu coração, quero ser tocada por Ti. Ofereça a Deus um culto inteligente e não um culto cheio de rituais, de regras, de rezas que nada dizem do seu coração e da sua vida a Deus. Em Atos do capítulo 3, no versículo 19, o Senhor diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Você precisa se arrepender para cancelar os seus pecados. Portanto, eu quero lhe dizer que cada ato de culto que você dá é uma oportunidade também de você rever os seus caminhos, de você corrigir a sua rota, de corrigir a sua caminhada, de se consertar perante Deus, porque um dia você vai prestar contas a Ele. Faça o que o profeta Jeremias, no livro Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 39, diz. Ele fala assim: por que, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos e voltemo-nos para o Senhor. Esquadrinhe seu coração, olhe para você, veja o seu pecado, veja que você tem estado sem andar com o Senhor e volte-se para Ele, enquanto é dia, enquanto é tempo. Se o culto que você está prestando a Deus não lhe está fazendo fazer escolhas inteligentes, não está lhe levando a fazer escolhas inteligentes, que promovam bênção e vida, ao invés de maldição e morte, então você precisa rever o seu culto, você precisa mudar a sua forma de cultuar, porque se você estiver cultuando a Deus de fato, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o teu culto, Deus vai ouvir a sua voz, e por consequência você vai andar nos caminhos do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Eu quero, querido, nessa manhã, conclamar você, convidar a você a rever a forma que você cultua a Deus. Dê a Deus um culto dinâmico. Dê a Deus um culto em que você realmente consiga tocar o coração de Deus. Dê ao Senhor um culto que seja transformador, em que você se envolve e que você se deixa moldar pela palavra de Deus que transforma a tua vida. E dê a Deus um culto inteligente, onde você simplesmente não esteja repetindo rituais, mas que você possa escolher se voltar para Ele, para ter vida e vida em abundância. Que nessa manhã o Senhor possa visitar você e trazer você todo esse entendimento, para que você, durante ainda esse período de isolamento, na sua casa, possa estar dando a Ele esse culto. E quando nós voltarmos a nos reunir juntos no templo, possamos prestar a Deus um culto em que o Senhor possa dizer verdadeiramente que se agrada desse culto, e que Deus possa dizer: eu estava com saudade de você, porque você me cultua de uma forma que agrada o meu coração. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.